Muitíssimo obrigado, Eusênio. Agradeço pelas palavras generosas de apresentação. Por favor. Eu só ia dizer que, de vez em quando, talvez eu me levante para aliviar um pouco as pernas e me movimentar um pouquinho, mas eu não vou fugir. Estou muito contente de estar com vocês, colegas. O tema de hoje, como já apresentado aqui no primeiro slide, é esse processo de politização, engajamento, militância. Tema vasto, né? E conexo. E vou ficar nessa tela aqui que como foi apresentado pela colega Euzené, eu integro o Núcleo de Pesquisa em Movimentos Sociais, o NPMS. Como ela mencionou, é um núcleo bastante antigo, ele tem exatamente 42 anos, foi fundado em 83 pela colega Ilse Scherer Warren, professora aposentada da UFSC. E eu queria começar pelo próprio título, o próprio nome do Núcleo de Pesquisa em Movimentos Sociais, e relacionar com a sua data de criação e com a sua atmosfera de criação, acadêmica e, sobretudo, política. Por isso que isso nos permite começar um pouco a pensar sobre o sentido que movimentos sociais, e o tema da democracia, da participação, mas como movimentos sociais se consolidou naquele período, final dos anos 70 e durante todos os anos 80, como um dos principais temas valorizados e legítimos da agenda das ciências sociais, em especial da sociologia e gradativamente também da ciência política, muito menos da antropologia. Então, era o tema sensação do período no Brasil e de muitos países da América Latina em função dos processos de redemocratização, de fim de ditadura, reabertura democrática, reabertura de regimes e o retorno gradativo a possibilidades de participação em diferentes grupos que iam surgindo, diferentes instituições, mas principalmente grupos chamados de movimentos sociais, entre eles sindicatos, mas sobretudo movimentos da sociedade civil, movimentos de associações de bairro, associação de moradores de certos locais e ligados a causas específicas. Então, é um período que foi cristalizado, assim, pelo surgimento de certos grupos pelo Brasil afora, dedicados ao estudo dos movimentos sociais, que se apresentavam como uma novidade, assim, eram vistos e muito celebrados. Então, o tema dos movimentos sociais, que não era novo na agenda brasileira, foi vitaminado a partir de certas contribuições dos Estados Unidos e da França, e aqui é o caso de mencionar a França, porque a Ilse Scherer Warren, que foi a fundadora do núcleo, fez um doutorado na França com uma grande figura da época chamado Alain Touraine. Alain Touraine, que hoje já morreu faz pouco tempo, e já não figura mais entre os grandes nomes dos teóricos, representou essa marca de interesse pelos movimentos sociais e num sentido de valorização dos movimentos sociais. O Alain Touraine desenvolveu um tipo de teoria e de prática metodológica de envolvimento dos pesquisadores com os movimentos sociais que estudavam. Tinha uma característica de tentar capturar o sentido da ação política que era dado pelos diferentes movimentos que surgiam, que havia tanto na França quanto na América Latina, um lugar onde o Touraine também fez diversas pesquisas de campo em diferentes países. Mas, bem, o tema nas ciências sociais, o tema dos movimentos sociais, gradativamente, especialmente a partir dos anos 90, e no caso do Brasil, com força a partir dos anos 2000, começa a sofrer um deslocamento temático. E é a partir desse deslocamento que eu gostaria de abordar, me aproximar dessa aula de hoje.
Antes de passar mais diretamente ao que eu gostaria de tratar, assim, só algumas observações bem gerais. Eu optei por fazer uma apresentação, uma discussão mais geral, conceitual, menos, portanto, focada em casos empíricos, em discussões de pesquisas concretas, embora isso vá aparecer, por se tratar de me parece, um público um tanto heterogêneo, né, nas turmas que temos aqui, com formações diferentes, interesses diferentes, e talvez menos familiarizados com o tipo de perspectiva que eu gostaria de tratar. Então, me parece que seria o caso de olhar um pouco mais, de forma mais geral e genérica, talvez um pouco mais aborrecido, seja, né, um pouco mais chato, mas vou tentar minimizar isso. Então, eu começaria por aí, mencionando que o tema do engajamento, da militância, do foco no indivíduo militante, nos homens e mulheres que se envolvem com a política em diferentes modalidades, só tardiamente começa a ocupar o interesse dos cientistas sociais, sociólogos e cientistas políticos, principalmente. E isso tem muito a ver com esse interesse inicial de se prestar atenção na lógica dos agrupamentos, na ação coletiva, no que ela propunha, como é que eram organizadas os sindicatos, os partidos, mais tardiamente as ONGs, como é que esses coletivos funcionavam, como recrutavam indivíduos para ser militantes, integrar essas instituições, maiores ou menores, como conseguiam recursos para se manter, o que propunham, o que defendiam. Então, havia um interesse primordial nos movimentos como tal, né? Ou seja, na capacidade ou não de agir, na qualidade e na eficácia dos processos, na competência dos partidos, nessa dimensão coletiva, enfim. Isso gradativamente, então, começa a dar espaço também para o interesse direto naqueles que compõem em carne e osso os movimentos sociais. Movimentos sociais aqui entendido de forma bastante ampla, como sindicatos, associações, cooperativas, coletivos, mais recentemente, coletivos no sentido dos coletivos que surgem a partir dos anos 2000, os coletivos ditos autonomistas, horizontais, etc., que vão nos interessar mais no final da apresentação. Enfim, as diferentes formas de militância em diferentes causas começam a estimular uma série de interrogações dos cientistas sociais, tornando o fenômeno do engajamento e da militância um objeto em si digno de interesse e que acabaram gerando um conjunto rico, que vem gerando um conjunto bastante rico de pesquisas, com uma série de contribuições, de novidades, que até então não haviam ganhado muito espaço na agenda das ciências sociais. Eu não vou perder a ocasião de mencionar que aqui no Brasil faz mais ou menos 20 anos, um pouco mais, vamos colocar os anos 2000 como o início da importação e aclimatação desses referenciais nas ciências sociais nativas. O primeiro nome que fez isso, que digamos, dá para dizer que é o responsável pela sistemática importação, aplicação e difusão desse referencial do interesse dos estudos sobre engajamento e militância, ou engajamento militante, há diferentes formas de nomear esse campo de estudos, foi o professor Odaci Luiz Corradini, lá da Ciência Política da URGS, que foi meu orientador, foi orientador do nosso colega Wilson de Oliveira, que eu chamo de baiano, porque além de amigo, colega, é meu compadre. Então, eu quero dizer também, aproveitando que
um dos primeiros trabalhos que se apoiou fortemente nesse referencial que vamos ver a partir de agora foi a tese do Baiano, aqui do nosso colega Wilson, sobre elites da militância ambiental no Brasil. Um trabalho exuberante, não digo isso porque ele está aqui presente, mas porque é, de fato, uma belíssima tese, muito inovadora, e que chama atenção para um conjunto de elementos que eu gostaria de tentar avançar a partir de agora. Também quero mencionar o colega Marcelo Cunha, que também, lá pelas tantas, começou a ter a atenção chamada pela sociologia militante, se aproximou, em boa medida, das discussões, publicou um artigo a respeito, tentando mapear um pouco esse campo. E, por fim, eu quero dizer que essa pauta, e, sobretudo, esses esquemas que eu vou apresentar aqui, que vou nomear de sociologia do engajamento militante, ou algo assim, é bastante marginal aqui nos estudos que se tem sobre participação política no Brasil. É algo que está longe de ser uma vedete, de ocupar muito espaço, e não vou entrar no mérito da explicação disso. O que interessa é que a gente está aqui para tentar, talvez, olhar um pouco esse cardápio. Se fosse um restaurante, esses aqui seriam os pratos principais, isso aqui que eu estou colocando na tela. Essa agenda parcial aqui contém algumas das principais questões de interesse que têm sido abordadas. Por falta de tempo, não vamos conseguir examinar todas, mas eu gostaria apenas de mencionar que, entre esse menu de questões que têm sido levantadas pelos estudos sobre engajamento e militância, que tem forte sotaque e perfume francês, mas não só, a gente vai entender um pouquinho melhor disso, aparece o estudo das lógicas de engajamento e de militância, coisa que até pouco tempo atrás quase ninguém se interrogava. Com base em que os indivíduos se engajam e mantêm esse engajamento no tempo? Como é que se dá esse processo de politização e de aquisição de competências em política? Política está entre aspas, porque é algo que é muito amplo. Se política pode ter a ver com praticamente tudo que é politizável. Sexualidade, meio ambiente, questão fundiária, questão de moradia e assim por diante. Qual a relação entre recursos sociais e modalidades de militância e de participação? Quais são as retribuições ou gratificações fornecidas pelo engajamento? Questão que veremos é das mais cabulosas. Como estudar carreiras militantes? É possível falar em carreiras militantes? Quais as relações entre a esfera partidária e a esfera não partidária da participação? Ou, digamos, o polo associativo da política. Como estudar os processos de desengajamento, de reconversões militantes, de reaproveitamento de experiências acumuladas em anos de militância em outras esferas da vida como a profissional? Então, aqui é uma agendinha parcial, mas que representa, grosso modo, o que dá para chamar de uma espinha dorsal. Bem, esses pontos aqui aparecem um pouco, destrincham um pouquinho melhor ângulos e questões de análise do fenômeno militante. E é aqui que o perfume francês vai se aproximar de uma escola da sociologia norte-americana que fez escola, que é o internacionalismo simbólico. Então, de um lado, se tem não vou nem mencionar muito, né, mas uma forte contribuição da sociologia burguesiana. Falaremos um pouco sobre isso em seguida, sobre o peso das origens sociais, das estruturas. Mas essa aproximação aqui, que não pareceria muito provável entre, de um lado, uma sociologia estruturalista, pesada, com algo um tanto diferente e distante, que é o interacionismo simbólico.
Mas esse casamento foi feito, e dá para dizer que parece que estão sendo felizes, né? O casamento entre perspectivas um tanto distantes, e que foram temperadas ainda por um conjunto de contribuições de estudos clássicos dos movimentos sociais, que envolvem a teoria dos processos políticos, a teoria do confronto político, duas grandes escolas, Charles Tilly, Doug McAdam, Sidney Terrell, uma galera um tanto conhecida, sobretudo na ciência política, na sociologia política, aqui no Brasil, e que aparece em todas as bibliografias obrigatórias de quem estuda, de alguma forma, participação política, né? Bem, então, falei participação política, que é uma palavra que está aqui na medula desse INCT, né? O INCT participa. Participação, a rigor, é tudo. Né? Participação política é praticamente tudo. É uma palavra guarda-chuva que permite tem muitas nuances. A militância é uma forma específica de participação que envolve, bom, obviamente, um engajamento, mas requer uma duração longa, uma duração, e essa é uma definição aqui que aparece a partir do interacionismo. Então, a militância é uma atividade social que tem longa duração, e ela tem diferentes fases. Tem uma fase de adesão inicial, uma aproximação, uma fase de compromisso, e pode ter, com frequência tem, e é pouquíssimo estudado, de deserção, de afastamento. Deserção é uma palavra mais ligada ao exército, e não é por nada que militar, milícia, militante tem a mesma origem, né? Que no fundo tem uma origem religiosa. Não vai dar tempo para falar sobre isso, porque iríamos para outros horizontes. Mas aqui, bem, só para dar uma tinta, assim, a ideia de militância, no fundo, está ligado com religião, está ligado com fé, está ligado com uma construção profunda de sentido. Não é à toa que uma das formas mais intensas de engajamento total é o engajamento religioso, que por vezes leva, cada vez menos, mas já levou no passado, a sacrifícios pessoais do maior nível possível, como o celibato, não apenas o celibato total, como restrições de liberdade, como é o fenômeno do enclausuramento, e, em alguns casos, de envolvimento em guerras, como as cruzadas, e a autoimolação, o suicídio, ligado à fé, como mais recentemente temos visto, de forma lamentável, podemos dizer, de um ponto de vista valorativo, as atitudes ou ações terroristas de militantes, chamados de militantes extremistas, ou terroristas, ou fundamentalistas, se matam em nome de uma causa. Bom, não vamos chegar tanto aqui na política, nos nossos casos, mas fica um alerta, assim, desde já, que a gente pensar um pouco assim, ficar aqui lembrando de que, em muitos casos, os engajamentos pesados, fortes, com militâncias intensas, levam a muita renúncia. Levam, por vezes, a formas de sofrimento que não costumam aparecer, não costumam ser levadas a público. Mas, bom, vou deixar isso em banho-maria por enquanto, senão eu me perco. Mas essa ideia de compromisso, deserção aqui apareceria como aquilo que o Albert Hirschman chama de exit, ou saída, né? Saída, voz e lealdade. Um livro muito conhecido dele, que trabalha com as possibilidades de se lidar com formas diferentes de se relacionar com uma causa. Bem, então,
uma das questões mais centrais aqui, que ajudou a dar uma boa bagunçada no coreto nos estudos sobre militância, ou participação, é a ideia de observar o engajamento, de compreendê-lo como um processo. Esse processo aqui é um processo no sentido interacionista, que vai rimar com a ideia de carreira que veremos logo adiante. É um processo no sentido de que tem etapas, de que ele tem um T0, tem um T1, tempo 2, tempo 3, e ele vai se desenrolando no tempo. Esse tempo se articula com a biografia, com o tempo biográfico, o tempo social e com o tempo biológico. Nós temos uma carcaça biológica que é o suporte desse processo, que, por sua vez, se situa em um processo histórico maior. Então, esse processo, isso aqui é chave, ele está situado no ciclo da vida, num conjunto de esferas. Então, a militância, ela é uma esfera que não pode ser isolada da família, dos estudos, da esfera do trabalho, da esfera das amizades, da esfera dos sentimentos, da esfera do lazer e de prazeres mais mundanos. Vocês vão dizer, bom, mas muitas vezes a militância pode ocupar um espaço que reúne tudo isso aí. É verdade. Em muitos casos, sobretudo de modelos clássicos de militância comunista, do modelo comunista, de extrema esquerda, digamos assim, para de falar um pouco genérica, costumavam, muito menos do que atualmente, costumavam integrar tudo. O partido era a família, os estudos eram feitos, em boa medida, no partido. E para indivíduos de origem mais baixa, era o partido que fornecia, digamos que, uma escolarização dentro. É um capital de substituição, como dizia um estudioso chamado Pudal. E tudo misturado. Então, os amigos eram os amigos do partido, o lazer no partido, e muito semelhante, talvez alguns estejam pensando, a partidos fascistas também. O partido fascista organizava tudo. O italiano, principalmente, né? Tem dopo lavoro, depois do trabalho, iam para se divertir no clube fascista. Tudo é integrado pela chave do pertencimento ideológico. Tá. Então, essa ideia de processo aqui, daqui a pouco, ela vai reaparecer. O segundo grande avanço que a incorporação do interacionismo aqui estou falando principalmente do Howard Becker, que aqui a principal referência seria o livro Outsiders. A ideia de carreira, o engajamento militante é visto como uma carreira. Mas carreira em que sentido? Carreira no sentido de fazer uma carreira no cinema? Não, tem a ver, mas não é isso. Aqui tem a ver com uma coisa muito mais pé no chão, que é uma carreira como algo que tem etapas. Tem etapas de aproximação que, com o tempo, vai tendo as experiências que vão sendo acumuladas. As experiências em um sindicato, em um movimento estudantil, em um movimento pelo passe livre, pelo transporte coletivo gratuito, em um sindicato, em diferentes, no movimento, em um coletivo pela livre orientação sexual. Enfim, as experiências acumuladas nesses espaços de participação vão gerando modificações na percepção que o indivíduo tem de si, da sua identidade, da sua condição de intervir, dos seus interesses, e tudo isso vai se relacionando, esse é o ponto mais, vou fazer um pouquinho mais abstrato, essa manutenção do envolvimento em qualquer tipo de
de causa, qualquer tipo de movimento, vai tendo efeitos no conjunto das outras esferas, da família, do trabalho, das amizades, e assim por diante, como já... E, como qualquer carreira, praticamente, no caso de trabalho, principalmente, o envolvimento na militância também tem variações, também tem flutuações de intensidade. Isso também passa a se constituir como uma questão de análise, porque os estudiosos têm se interessado em verificar como, em função daquilo que a militância oferece como gratificação, como recompensa, como satisfação, ou, ao contrário, como frustração, vai sendo articulado com as demais esferas e vai permitindo uma intensidade que se mantém mais ou menos, ou que pode flutuar bastante. Um pequeno parênteses ainda sobre as relações da militância com outras esferas de vida, para a gente ter um pouco mais assim, de ilustração. São dramas muito constantes, muito frequentes, a questão das mulheres principalmente, mas não só, de ter filho e isso afetar o seu envolvimento com a militância. Ou de, então, uma militância que não permite que a pessoa estude, a pessoa chega lá pelas tantas, está com o saco cheio do seu envolvimento e está a fim de estudar mais, de desenvolver tal coisa, de fazer tal curso e assim por diante. Então, há uma retração na militância. E assim por diante. Há momentos em que o envolvimento, pode pegar um partido, por exemplo, isso aparece com muita frequência em partidos, em pessoas com um comprometimento grande com certas agremiações, que em certos momentos da vida sentem necessidade de se dedicar mais a outras coisas. Estudo, trabalho, as amizades, a família, ter um filho, casar, ou viajar, ou trabalhar e conseguir mais grana para aproveitar mais, para ter outros tipos de satisfação que sejam fora daquela oferecida pela sua militância. Aqui embaixo aparece o autor chamado Olivier Filleul, professor da Universidade de Lausanne, na Suíça. Esse texto, que é bem curtinho, dá uma geral assim, desse esquema que eu aqui simplifiquei ao extremo. Então, a proposição é para uma análise processual do engajamento individual. Tem 24 anos. Então, seria um ponto de partida. Existe uma versão, salvo engano, em inglês desse texto. E já falando, né, ainda aqui, falei em inglês, né? Justamente o fato de o francês não ser inglês, dá para explicar, em boa medida, por que esse tipo de esquema tem muito menos apelo, circula muito menos. O fato de os franceses publicarem muito mais em francês, muito menos em inglês. Não explica tudo, mas ajuda a compreendermos. Então, aqui estão ângulos e questões, as contribuições do interacionismo. Aqui passo diretamente a algumas perguntas que têm orientado diversos trabalhos. Estou pensando aqui, me veio de novo a tese do Baiano, do nosso colega do LEP, de Sergipe, que aparece muito na tese dele. Então, vamos lá, questões assim, pão, queijo. Como se dá o processo de engajamento de um indivíduo em um movimento ambientalista? Bom, leio uma tese dele para saber, mas aqui eu estou falando de uma forma mais genérica. Uma das primeiras questões, embora seja óbvio, só tardiamente passa a se tornar algo mais corrente como reflexão,
O problema da construção de sentido de interesse, o velho problema do enquadramento, como é que os indivíduos começam a perceber as coisas de um modo que lhes desperte interesse, mas não só interesse, interesse político. Aí, esse processo se pode chamar de processo de politização. A gente utiliza vulgarmente essa ideia de uma pessoa politizada, é alguém interessado em política, etc. No fundo, é um pouco mais do que interessado em política. É alguém que tem esquemas cognitivos introjetados, internalizados, ou esquemas do qual, inclusive, dificilmente se dá conta, que permite que eu entenda a realidade ou enquadre a realidade de uma forma específica. Quer ver certas coisas e ver ali lutas de classe, quer ver desigualdade, dominação masculina, quer ver feminismo ou machismo. Então, todos esses são quadros que, para nós, assim, de ciências sociais, parece um pouco, assim, quase evidente, mas eu gostaria de convidá-los a fazer uma pequena reflexão e tentarem se lembrar de quando entraram na universidade, lá cedo, a maior parte, ou quando entraram na universidade, o contato com a experiência universitária, com o vocabulário, com os colegas, com o movimento estudantil, com a maconha. Não, maconha foram só alguns. Com as festas, com as siglas, com símbolos, com aqueles chatos do movimento estudantil. Estou brincando. Mas tem uns que são chatos. Com as leituras, como isso vai transformando brutalmente nossas formas de perceber as coisas. Então, a gente chegava no almoço de domingo, aquela coisa, veio o Ernesto, aquele chato, não sei o quê, depois vira os de esquerda, aquelas coisas todas que a gente conhece. Isso tem a ver com o processo de aquisição de competências para compreender as coisas, politizá-las. Tá. Uma segunda questão que está na ordem do dia, que é assim, aqui é sociologia bem burkesiana, assim, quais as características sociais dos indivíduos? Que, no fundo, para quem navega pela sociologia disposicional do Bourdieu, essa é a questão mais chave. A sociedade e a ação social é explicada, em grande medida, pelos efeitos da origem e da posição e da trajetória que os agentes sociais têm ao longo de suas biografias. Então, o background social, a bagagem, a origem de bagagens, tem efeitos sobre as chances de alguém se interessar por alguma questão política e de se engajar? Não há dúvida. Só que isso tem que ser demonstrado empiricamente, porque há muitas variações e possibilidades de combinação. Então, essa é uma entrada que, embora simples, permite muitos ganhos de compreensão. O exame das experiências de socialização nas diferentes etapas da vida tende a iluminar bastante, embora não explique tudo, e muitas vezes não explica nada. Eu mesmo, muitos anos atrás, me iludi bastante, assim, apostei demais nessa ideia de disposições de origem, de experiências de família, etc., mas desconsiderei outros momentos da etapa da vida, principalmente pela inserção em diferentes redes, e redes como ligadas a redes de amizade, de relações, como um estudo na religião, no esporte, na cultura, e vão modificando as experiências e aquilo que a gente pode chamar de competências em política. O próximo ponto, ele é, ao mesmo tempo, muito óbvio e muitas vezes desconsiderado. Qual o contexto histórico-cultural do engajamento? Olha, faz muita diferença alguém se interessar ou não se interessar e se envolver com qualquer tipo de forma de participação durante um período de ditadura
ou de repressão, eu digo, varia o tipo de interesse, as chances de se interessar, variam as características sociais valorizadas durante esse período. Governos de direita e de esquerda também são elementos que importam, ou que ajudam a definir diferentes formas de se engajar. E o surgimento ou a efervescência de certos movimentos e eventos internacionais, o que tende a gerar uma circulação mundial de referências ideológicas e de repertórios. Estou pensando principalmente a partir dos anos 2000, movimentos que surgiram a partir de Seattle, que se apresentam, então, com um vocabulário novo de autonomia, de horizontalidade, que vão impactar mundo afora, movimentos, sobretudo de, aspas, jovens. Depois vem o Occupy Wall Street, o Primavera Árabe, jornadas do Brasil, de junho de 2013, a maior parte aqui deve se lembrar, e uma série de coletivos, surgimentos de coletivos que começam a aparecer e têm se legitimado cada vez mais no espaço da participação política, no Brasil e fora. A colega Olívia Pérez vai mais adiante, daqui a 2 aulas, eu acho, tratar especificamente disso. Eu vou só falar um pouquinho a respeito, porque é a parte mais empírica, que no final trata de um coletivo. O último ponto aqui, e não é o último, mas um dos mais importantes. Afinal, quais as percepções dos custos e, sobretudo, das retribuições da participação constante, da militância em algum grupo ou causa? Então, chegamos num ponto que é a questão tabu, a danada da questão das retribuições da militância. Então, o Daniel Gaxi, que também é um cientista político francês, já bastante idoso, se é que ainda está vivo, mostrou uma coisa, assim, que a observação, então, todo o esquema dele está baseado em muito material de pesquisa. A observação mostra que a atividade de militância gera retribuições, que, por sua vez, as retribuições estimulam a militância. Uma vez que os indivíduos são retribuídos, se sentem retribuídos, essa retribuição estimula, vitamina, dá um up à militância e tende a revitaminar o engajamento, a crença, a vontade de estar ali, a libido no partido, no sindicato, no movimento social, qualquer que seja. Então, dizia o Gaxi, 20 anos atrás, a consideração dessas retribuições é um elemento importante da compreensão dos investimentos e desinvestimentos militantes. Que um vocabulário que acaba se consagrando nesses estudos, o investimento na militância, o investimento de energia, de tempo, de energia social, energia mental, de libido, como dizia o Bourdieu, é colocação de sentido de vida, ou não, lá pelas tantas começa a desinvestir, porque está com o saco cheio, porque não tem mais o mesmo tipo de gratificação, não vê mais o mesmo sentido, a coisa está meio... já era, o partido mudou, não é mais o mesmo. Qualquer semelhança com o visto por muitos... O visto em muitos militantes do PT não é mera coincidência, eu mencionei de propósito, eu vou retomar rapidamente um pouquinho mais adiante. Bom, mas antes que vocês fiquem pensando assim que o lance da retribuição na militância, essa expectativa de ganhar alguma coisa, seja um cálculo, nada demonstra isso, tudo demonstra o contrário. E, como em muitos fenômenos do mundo social, se trata de algo que é infraconsciente, não é percebido necessariamente como tal, pensado, calculado, não é algo utilitário, e
interessante isso, a percepção da retribuição, quando ela acontece, se é que acontece, ela é recalcada, ela tende a ser recalcada. O vocabulário certo é escotomizado, certo? Segundo o Gaxi. Escotomização é quase a mesma coisa que recalque, que é uma expressão da psicologia e da psicanálise. Eu não vou entrar aqui, mas caso se interessem. Sim, muito rapidamente, isso aqui é bastante mais palpável, assim, os tipos de retribuição ou de gratificação são a mesma coisa. Então, os mais óbvios são os materiais. Bom, dinheiro, ou um salário contra cheque do partido, da ONG, uma ONG estruturada, uma ONG de direitos humanos, recebe dinheiro do exterior, ou uma Caritas internacional, tem dinheirinho, salário, 13º, férias, estabilidade. Certos tipos de militância fornecem emprego, garantem uma carreira no sentido de previsão de emprego, para muitos, habitação, benefícios variados. Aqui o tipo de retribuição material, certo? Há outras, como até ser financiado para participar de um evento lá, a ONG escolheu o Ernesto para ir a Brasília, ficar uma semana participando de uma formação. Pô, nunca tinha ido a Brasília, nunca tinha viajado de avião, nunca tinha ficado em hotel. Pô, do cacete, é um negócio interessante. Mas as retribuições simbólicas, essas tendem a ser menos evidentes e evidenciadas. O envolvimento em qualquer tipo de grupo, mas sobretudo em grupos mais estruturados, com uma questão que orienta, defesa dos direitos humanos, das baleias, das tartarugas, das pessoas sem habitação, qualquer que seja, é a valorização de si. O fato de participar de um coletivo, de uma coletividade, tende a valorizar o self, as estruturas egóicas. A afirmação identitária e psicológica, que é algo que começa a estruturar muitas pessoas, e há relatos bastante consistentes de indivíduos que inclusive, vivenciavam certos processos de depressão ou de desânimo, de falta de sentido, que, ao se envolver num grupo de moradores, por exemplo, de um certo bairro, começam a reorganizar seu esquema identitário e a encontrar sentido e energia para a vida. Mas outros benefícios simbólicos também aparecem na inserção em redes de relações, e permitem um acúmulo do que o Bourdieu chama de capital social, aqui no sentido bourdieusiano, não do Putnam, de portfólio de relações. E essa é uma coisa muito interessante que se costuma negligenciar, como a inserção em certos movimentos, certos grupos, instituições, pode nos fornecer relações diferenciadas, que são um recurso social, como sabemos, que tem muito peso em sociedades como a brasileira e em outras. Mas o conhecer pessoas, o conhecer, ser amigo de amigos e assim por diante. Bem, então, mas também a militância traz conhecimento e reconhecimento, por vezes reputação, por vezes notabilidade. Esse é o caso, sobretudo, daqueles indivíduos que fazem uma carreira e se tornam lideranças dentro de movimentos, como, por exemplo, no movimento Passe Livre, como, por exemplo, no movimento Brasil Livre, MBL e MPL, como, por exemplo, no movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, e assim por diante, como dentro do Partido dos Trabalhadores, um militante de base que surge lá, sindicalismo, chega gradualmente a figura notável. Bom. Vou me levantar um pouquinho, vocês não se assustem, só para aliviar o traseiro aqui. Aqui é uma questão mais conceitual mesmo, eu peço licença para aborrecer vocês.
para dar um pouquinho de ferramenta mais específica também, assim como apareceu engajamento como processo e engajamento como a militância como uma forma de carreira, também surgiu mais recentemente uma ferramenta heurística que se denominou de capital militante. Essa ideia de capital vem do trololó burgesiano, da teoria dos capitais, capital social, capital simbólico, capital cultural, econômico, por aí vai, e o capital político, que ele foi o primeiro a elaborar. Então, o capital político está mais associado à participação em uma instituição, como um partido, um sindicato, em que os indivíduos que militam, que fazem parte dessa instituição, recebem esse capital político. Aquele é o dirigente, ele é o senador do PT, ele é o delegado do PT, ele é o secretário do PT, ele faz parte do PT. Então, é um capital transferido de uma instituição. Então, é um tipo de capital político específico, que é um capital de reconhecimento, capital simbólico, mas também pode ter a ver com origem familiar. Por exemplo, o filho infelizmente, os filhos do Bolsonaro são Bolsonaro, logo estão inscritos numa família política reconhecível. Basta ter Bolsonaro no sobrenome, isso ajuda com seus custos bastante. Peguei um exemplo um pouco radical, mas para quem está em Santa Catarina é compreensível. Os Bolsonaros estão por aqui. Em breve teremos um senador, tudo indica. Tá, mas o que é o lance do capital? Por que o capital militante? O capital militante foi proposto há 20 anos aqui pela Frédéric Matonti e pelo Frank Poupot, da turma lá de ciências sociais muito burguesianos que tentaram pensar o seguinte: bem, mas o capital político é uma noção muito genérica, está muito associada a partidos, a grandes instituições. E como é que fica esses recursos que os militantes incorporam de outro jeito na prática política? Que vão incorporando, assim, de forma... como um tipo de recurso cultural específico, que só a militância fornece. Que são, por exemplo, as técnicas de falar em público, técnicas de pedir a palavra, técnicas de saber participar de uma plenária, de conduzir uma plenária, ou até, como ele diz aqui, citando, simplesmente obedecer. Quem já participou ou participa de algum tipo de movimento, sabe que há um conjunto de códigos, que as pessoas não falam em qualquer momento, não fazem o que querem, muitas vezes sequer se vestem de qualquer jeito. Há um conjunto de saberes específicos que são característicos de movimentos políticos, partidos, sindicatos ou tantos outros. Isso está completamente agora fora de moda, mas já foi importante saber fazer ata, saber registros de reunião de partidos, embora ainda exista nos movimentos, nos coletivos universitários, isso ainda existe e é forte, mais do que pode parecer, sobretudo nos coletivos ditos mais socialistas. Há um forte jargão, uma forte ritualística que as pessoas não nascem sabendo. Isso é aprendido e acumulado ao longo das experiências, e é um tipo de recurso importante. Saber organizar uma passeata, saber conduzir as pessoas na rua, saber fazer um protesto, saber fazer um cartaz, saber construir palavras de ordem, saber construir slogans para, quando for para a rua, pegar um megafone, coisa que pouca gente sabe fazer. Não sei se alguém já pegou um megafone na mão. Eu já peguei, mas não falei. É pesado e tem suas nuances. Não dá para pegar um megafone e ficar gaguejando. Tem que pegar e falar com contundência, clareza e de forma curta. Esse é o tipo de capital militante, que só se aprende militando, fazendo, participando. Eu cansei dessa história. Bom,
Vou tomar um golezinho de água. Agora vamos para algumas ilustrações rápidas. Para tentar tornar um pouquinho mais palpável como, assim, um caso de como mobilizar esses conjuntos de esquemas e de questões que eu até aqui mencionei para fazer um estudo concreto, como construir um objeto e levar a cabo, tentar ver algumas coisas. Então, eu gostaria de mencionar assim, elementos bem gerais de uma pesquisa. Na verdade, essa pesquisa aqui, a origem dela está lá em Aracaju, há mais de 10 anos, e quando eu comecei a me interessar, e colegas do LEP se interessavam, o Baiano e a Adrielma estavam atentos a um movimento muito semelhante ao passe livre, que é um não pago, um movimento não pago, um coletivo. Então, lá eu comecei a ver algumas coisas, acompanhei algumas coisas na rua de protestos. Quando vim para cá em 2014, descobri que o movimento Passe Livre de Florianópolis era um movimento, era um grupo que tinha dado origem ao movimento Passe Livre. Tinha sido fundado, enfim, aqui em Florianópolis, e o grupo da Gênese era de figuras daqui. Bom, a partir de então, me interessei em tentar levar adiante essa reflexão sobre, bom, as características desses militantes que se especializaram numa temática específica, que é a causa do transporte público, a tarifa livre, a tarifa zero, várias formas de nomear. Então, tentei refletir sobre isso a partir dos itinerários desses militantes. E eu estou tentando continuar. Aqui no INCT, eu estou tentando levar adiante. Já fiz algumas coisas e estou tentando encontrar tempo, energia e coragem para levar adiante. E tenho tido muitas facilidades, porque uma das figuras centrais do movimento está acabando o doutorado aqui na sociologia, do nosso ciência política, do nosso programa, foi minha aluna e fiquei muito próximo dela. Então, é isso, né? O bom, às vezes, que os militantes vêm até nós. Acontece. Bom, então, o estudo de itinerário desses militantes do movimento Passe Livre, o MPL, me permitiu que eu tentasse me indagar sobre os recursos de origem. Então, como eu vinha mencionando até aqui, tem alguém me mandando mensagem aqui, é o Julian Borba, todo mundo quase muito conhece aqui, está me incomodando. Show, Julian. Então, um dos pontos de entrada para compreender como é que surge um movimento, pegar então uma ideia de gênese, ou de gênese histórica de um grupo que não existia antes, e mais do que isso, um grupo que teve muito êxito, muito sucesso politicamente. Ele conseguiu arrebanhar muitos adeptos, mas principalmente conseguiu liderar e levar a cabo protestos exuberantes, protestos muito, muito vigorosos e com efeitos os mais variados, aqui em Florianópolis e em diversos outros lugares do país. O MPL, vocês devem estar lembrados, teve na ponta de lança do que veio a ser depois as jornadas de junho de 2013, sobretudo em São Paulo, com tarifas de redução, 20 centavos, etc., etc. A origem desse movimento Passe Livre começa aqui em Florianópolis a partir de um grupo muito pequeno de indivíduos.
Um pequeno parênteses, eu não sei se a Mônica está aqui, a Mônica Dovo, se o José Sfaco também, se não estiver, não tem problema, os dois fizeram um exame, assim, uma análise em termos de dramaturgia, de teatralidade, a partir de publicações, de relatos desses eventos, desses protestos que aconteceram aqui. Eu recomendo o texto deles, está no estudo SEBRAP. Foi algo muito grande, com muita cobertura, muito material, muitos vídeos também. Bem, então, para ir rápido, a questão central de ponto de partida foi examinar as características dos, entre aspas, fundadores, as características sociais, as experiências. Então, uma coisa que não me causou surpresa, porque eu já tinha entendido lá, com base no Não Pago de Aracaju, é que esses militantes que fundam o grupo, assim como no caso do Não Pago, eles tinham um passado de militância política, partidos de esquerda, no caso aqui na Juventude Revolução, que fazia, embora jovens, bastante jovens, eles já tivessem muita estrada política e tinham, portanto, um tipo de capital militante muito eficiente, que era o quê? Sabiam falar sobre política, sabiam vender ideias, sabiam e iam até o IFSC, o Instituto Federal, sabiam ir até as escolas secundárias, vender a ideia através de quê? De flyers, de pequenos panfletos, coisa que está muito fora de moda, porque quase tudo é digital, mas isso na época, 20 anos atrás, era algo essencial, saber fazer desenhos, e desenhos que simbolizassem com clareza, sintetizassem a ideia da causa. A causa, tarifa zero, passe livre para os estudantes, e assim por diante. Esses indivíduos tinham muita leitura sobre política, eram escolados pela JR. Quem conhece um pouco de Juventude e Revolução, é algo fechado, tem encontro pesado, costumava ter encontros todos os sábados, de leitura, com orientação de militantes históricos do PT, com palestras, com quase que ficha de leitura, né? Tem que saber conhecer Lenin, conhecer Trotsky, conhecer a bibliografia latino-americana e assim por diante. Bom, foram esses indivíduos que, na casa dos 20 e poucos anos, eles estavam todos na universidade, rompem com a Juventude de Revolução e criam um movimento novo, um movimento específico, que vão chamar de movimento passe livre. Então, aqui eles estão muito com a atmosfera da época, muito com a atmosfera dos anos 2000, vão fazer um trabalho de legitimação, de justificação desse grupo com a ideia de autonomia e de dependência. Faltou horizontalidade, que eu esqueci de colocar. Isso aparece mais embaixo, a horizontalidade. São as 3 pedras de toque desse tipo de coletivo: autonomia, independência e horizontalidade, que são justamente o quê? 3 elementos que se opõem a um modelo clássico de participação institucionalizada, que é o movimento partidário, um tipo de movimento partidário e sindical, que são calcados em quê? Postos burocráticos, hierarquias, lideranças e assim por diante. Então, esses 4 jovens, de início, eram 4 figuras, com uma figura muito destacada, né? um líder, sobre o qual vou falar um pouco mais em seguida. Esses 4 jovens reuniam condições muito favoráveis para um trabalho bem-sucedido de difusão de uma causa e de recrutamento de adeptos. Então, eles tiveram muito sucesso em fazer propaganda entre estudantes secundaristas e no nível superior, e manipulavam essas técnicas militantes que eu mencionava e circulavam muito bem entre diferentes redes partidárias, juventudes secundaristas, e, bem, não vou seguir muito nisso porque tomaria muito tempo.
Bom, qual outra dimensão, um dos principais achados, assim, que eu gostaria de mencionar, que eu estou sendo muito, assim, simplificando muito o que apareceu nesse trabalho, que foi praticamente todo baseado na reconstituição biográfica, depoimentos foram, coletei, com a ajuda de uma bolsista também, uma série de depoimentos biográficos sobre as experiências, sobre a biografia de um modo geral e, sobretudo, as experiências políticas, obviamente, e, inclusive, todo o movimento depois de desengajamento, de saída, de frustração e assim por diante do movimento Passe Livre. Mas uma questão que me interessava, em especial, era essa de como tentar compreender por dentro esses coletivos que se legitimam, que têm como uma imagem pública tão forte a ideia de ausência de lideranças, de uma horizontalidade absoluta ou muito grande, que tem uma autonomia e assim por diante. Eu queria me perguntar um pouco mais sobre isso, porque a bibliografia internacional mostra que, bom, não há instituições sem estruturas de poder, mínimas que sejam, não há igualdade absoluta, nem igualitarismo absoluto, isso é mais da ordem do discurso. E considerando que os fundadores tinham recursos militantes, recursos culturais bastante robustos, eu farejava que haveria bastante disparidade na distribuição do poder dentro desse coletivo. E consegui reconstituir, assim, creio eu, com certa fineza, não tanto as disparidades, mas como isso era vivenciado, como os líderes, especialmente o principal líder, cujo nome eu vou declinar porque não é o caso de esconder, é fácil de saber, o Marcelo Pomar, que é considerado, sim, a figura. Mas é interessante isso, porque quando todos os colegas de época falavam sobre ele, havia uma mudança na expressão e uma intensidade em falar desse líder que me chamava muita atenção. Que chamava atenção com relação à ênfase nas qualidades desse líder, que todo mundo dizia que era líder. E ele mesmo dizia, eu era um líder, eu fui um líder, etc, etc. Só que, isso ele falando depois, só que para um grupo como o MPL se manter e funcionar, isso tinha que ser, como todos os outros coletivos dessa cepa, precisam fazer um trabalho intenso de manejo do discurso, de negação constante da liderança, do fenômeno da liderança, de eufemizações muito intensas e recorrentes. Não, veja bem, eu fui escalado para falar, mas eu não sou uma liderança, eu não sou um porta-voz. Lá em Sergipe, o não pago era a mesma coisa. É sempre os mesmos que falavam, sempre os mesmos que davam a cara ao grupo, encarnavam o grupo e assim por diante. Esse foi um dos pontos assim, que me pareceu de ganho desse tipo de perspectiva, de olhar além das características, tentar compreender as condições de construção do papel, e mais do que isso, de legitimação de um papel de liderança. Coisa que tende a ser muito naturalizada, inclusive nas ciências sociais. Porque se cai com muita frequência em algo perigosíssimo, que é a naturalização da vocação, do dom, do talento. O Lula é o Lula, nasceu daquele jeito. Não. Nasceu daquele jeito, mais ou menos. Sei lá, não me ocorre ninguém, está tão mal de liderança política que Tancredo, as habilidades do Tancredo, de onde é que vem? Natural? Não, natural, iogurte, né? Olha lá. Então, aqui o Marcelo Pomar, que é essa liderança, que depois se afastou completamente, foi ser professor de xadrez, não quer saber.
O Marcelo Pomar vem de uma família em que ele é a terceira geração de militantes políticos. A família viveu na clandestinidade, inclusive usando outro nome, por muito tempo. Foram perseguidos pelo regime militar. Então, é uma história assim que não saiu do nada uma figura com tanto talento. Tá, muito bem. E já estamos quase terminando, né? Esse aspecto aqui da militância e efeitos biográficos, eu até tinha sugerido um texto específico do Doug McAdam sobre as consequências biográficas do ativismo, que é um puta texto, né, que é uma síntese do estudo sobre o Freedom Summer, nos anos 60 dos Estados Unidos, e é uma questão que eu estou tentando levar mais adiante agora, com uma nova rodada de entrevistas com esses militantes do MPL. E é uma pergunta singela, na verdade. O que a militância acarreta? Quais os impactos ou efeitos que a militância tem na vida, na biografia dos militantes? Bom, muitas coisas dá para se intuir, mas muitas outras não se sabe tão bem. Uma delas tende a ser um fechamento do círculo de relações. As pessoas circulam, né? É o pessoal do partido, é o pessoal da igreja, é o pessoal do movimento estudantil, é a galera do sindicato, é a turma do não sei o quê, é dos ambientalistas, é os verdes, o pessoal vegetariano. Isso tende a restringir o círculo de relações e, com frequência, leva também a afastamentos e mesmo rupturas de amizades, a depender do tipo de atividade, o tipo de característica de causa, etc., leva a afastamentos definitivos, às vezes. E aqui estou falando específico, pensando em outras coisas gerais, mas especificamente na turma do MPL também, do Movimento Passe Livre. Sobretudo com isso aqui. Apareceu em diversos depoimentos. Riscos pessoais. 2 foram presos, ficaram pouco tempo presos, mas foram presos. Alguns apanharam, sofreram estigmatização, eram reconhecidos na rua. Olha o cara lá do MPL, porque essas pessoas apareceram na televisão, apareceram em jornais, e, obviamente, em Florianópolis, especialmente em Florianópolis, isso aqui são os caras responsáveis por essa baderna, pela ponte ter sido fechada, por aquela zona toda no trânsito. Tá vendo aqui, ó, Marcelo, não sei o quê, blá, 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 blá. Pessoas que começaram a sofrer consequências psicológicas da sua vida cotidiana. Isso apareceu principalmente naqueles que eram as lideranças, que estiveram mais à frente do MPL, sobretudo na época dos protestos de 2013. Foi no ciclo de protestos de 2013, mas houve vários. Outro efeito biográfico que é clássico, né, aquele militante clássico da universidade, ele atrasa os estudos. Um bom militante estudantil não pode completar a graduação no período normal. Porque é isso, que todo mundo de ciências sociais já teve, os professores e professoras temos alunos que são do militante estudantil. De vez em quando aparece na aula, professora, eu tenho que fazer não sei o quê, dá um presente aí, não sei o quê, dá presença. Clássico. Atual, não sei se é atual, mas uma das figuras principais da Uni foi aqui minha aluna já há bastante tempo, de vez em quando eu acompanho ela. Ela faz parte da Juventude Revolução, do PT. Bom, atrasos dos estudos na profissionalização. A aquisição de uma expertise, de conhecimento especializado em transporte, mobilidade urbana, nessa causa em específico, poderia ser qualquer outra. E aqui, as inserções profissionais, que vamos chamar de reconversões profissionais parciais,
que foram favorecidas pelas experiências da militância. Boa parte dos militantes que eu estudei se inseriram em profissões ligadas ou cognatas ao universo político e ao funcionalismo público, como assessores de partidos, socióloga de sindicato, de trabalhadores, um advogado de causas trabalhistas, um funcionário de carreira do IBGE, outro do Fundacentro, que é uma fundação governamental, que trabalha com o GovBR, eu acho, salvo engano. Gente, temos 6 minutos e aproveito esses 6 minutos para só mencionar, assim, muito de passagem, algumas, que eu vou chamar de questões finais, assim. O que eu apresentei aqui, está na cara, muito esquematicamente, são certas entradas ou ângulos de ataque ao fenômeno da participação, mas não de qualquer tipo de participação, de um tipo específico de participação, que é o que se chama de militância, o que significa estar envolvido e se manter envolvido por um certo tempo, em qualquer causa ou grupo que seja, certo? Esse tipo de abordagem, que eu tentei esboçar aqui, ele pode muito bem ser combinado, e eu acho que deve, e acho que vem sendo gradativamente incorporado e combinado com outros esquemas teóricos e outros ângulos de análise, como tenho percebido. Eu assisti um pedaço da aula da Eusenéia semana passada, examinei uma parte do livro que ela lançou recentemente com a Mônica. Também, não consegui ver tudo, mas a parte do trabalho que a Rebeca publicou, da coletânea, com porção de trabalhos específicos sobre ativismo, que seria a versão americana, né? Americana não, em inglês, activism, seria militância em português. Alguns colegas falam em militantismo, que seria uma tradução do francês, mas pouco importa. Estou falando da mesma coisa. São colegas que trabalham com outros referenciais e um interesse muito mais centrado em instituições bem formalizadas, parte delas instituições do Estado, instituições públicas, tem incorporado alguma dimensão centrada nas características dos militantes, daqueles que fazem o funcionamento das instituições, sejam órgãos do Estado, sejam sindicatos, igrejas, ONGs, partidos e assim por diante. Porque há uma coisa aqui fundamental e que, infelizmente, é negligenciada em boa medida, e aqui é uma alfinetada ao neo-institucionalismo, assim, é o neo-institucionalismo mais, digamos, mais mal informado, que não é o caso da turma de NCT, é essa crença de que as instituições são uma coisa, que as regras é que fazem os indivíduos, os enquadram e assim por diante. Não é muito difícil compreender que as instituições, o funcionamento de qualquer instituição é o encontro entre indivíduos de carne e osso que têm passado social, que têm um patrimônio de recursos, patrimônio de experiências, recursos sociais, culturais, linguísticos, cognitivos, características físicas, inclusive, que são diferentes, e que se encontram com uma instituição que tem suas regras, tem seu princípio de funcionamento, hierarquias, e assim por diante. Essa dialética que explica uma instituição. Não é nem só os indivíduos, ou agentes sociais, se quiserem, alguns vão nomear atores, tudo bem, e não são só as regras, não são só as instituições que por si só explicariam o funcionamento, aquilo que a instituição produz, ou output. Então, acho que esse é um dos veios de estudo super ricos
que estão sendo germinados, e acho que a turma do NCP permite essa, como dizer, essa mistura, esse tempero cruzado de referências, e, em especial, permite iluminar, por exemplo, algo que está muito na ordem do dia e na ordem do trabalho de muitas colegas, que é a produção de políticas públicas. Bom, o que a produção de políticas públicas tem a ver, ou pode ter a ver, com o trabalho de militantes de carne e osso, que têm conhecimentos específicos, características? Poxa, muita coisa. Então, as políticas públicas em prevenção a DST e AIDS têm tudo a ver com o trabalho de certos militantes. E assim por diante, direitos humanos, moradia, agricultura, uma série de coisas. Então, aí esse é um veio de análise bonito. E a mesma coisa, algo semelhante, se pode também encontrar na análise da relação entre os perfis militantes e perfis de diferentes gerações de militantes e as transformações de certas causas, como o ambientalismo vai mudando ao longo do tempo em função da mudança também dos militantes que compõem o movimento. Como o Partido dos Trabalhadores vai mudando tanto em função da transformação dos seus militantes. Mas isso, obviamente, tem também a ver com o fato de o partido ter se transformado, ter oferecido menos outras retribuições e gerado muitas frustrações. Falando em frustração, eu tô feliz porque eu cheguei aqui, são 13h30 pontualmente, eu acho que podemos ir para o nosso intervalito e tomar uma merendinha, algo assim. Me acompanham? Obrigada, Ernesto, pela sua excelente aula. Pô, eu que agradeço. Obrigada, viu?